Relatos neurobiológicos dos transtornos de ansiedade e epilepsia, um trabalho de revisão de literatura. A epilepsia e a ansiedade podem compartilhar de correlatos neurobiológicos comuns, é o que já vem sido apresentado em estudos com animais e alguns estudos clínicos. O elo comum neurobiológico envolve a participação da amígdala e do hipocampo através dos neurotransmissores como GABA e serotonina. O objetivo do trabalho é fornecer uma visão geral através de uma revisão de literatura sobre os correlatos neurológicos dos transtornos de ansiedade e epilepsia a partir de artigos revelados em base de dados eletrônicos. As comorbidades psiquiátricas são de 2 a 3 vezes mais frequentes em pacientes com epilepsia. E entre elas estão a ansiedade, o déficit cognitivo, sintomas do tipo depressivo e disfunção social. E trazem um impacto na qualidade de vida de pacientes epiléticos afetados e podem aumentar o risco de suicídio. Os fatores de risco para ansiedade em pacientes com epilepsias são os efeitos colaterais dos antiepiléticos, a depressão concomitante, o baixo nível educacional, a coexistência de outras patologias, o gênero feminino, a experiência subjetiva e a vulnerabilidade social causada pelo impacto psicossocial da epilepsia. E os fatores estão diretamente relacionados à epilepsia também influenciam as manifestações dos transtornos de ansiedade, como um início precoce, uma história familiar, o mau controle das crises. A classificação ela é de acordo com a relação temporal às convulsões, sendo periictal e interectal. A ansiedade periictal apresenta-se em 3 tipos: a pré-ictal, a ictal e a pós-ictal. Os transtornos de ansiedade periictal também são marcados de início agudo, curta duração, que é de horas a dias, e uma remissão completa, porém com possibilidade de recorrência, o que é interessante, com alterações no eletroencefalograma de base. As interictais, elas ocorrem independente das convulsões, e os transtornos de ansiedade podem estar presentes durante esse período. O transtorno de ansiedade iatrogênico também pode existir no paciente epilético, seja ele pelo efeito farmacológico ou cirúrgico. E todos esses efeitos podem ocorrer simultaneamente. Essa correlação da epilepsia com os transtornos psiquiátricos vem sido apresentada em estudos através do aumento da prevalência de doenças mentais em indivíduos com epilepsia e um risco aumentado de epilepsia em doentes com psicopatologias, o que mostra uma relação bidirecional entre a epilepsia e a ansiedade. Os mecanismos são diversos, como mecanismos genéticos, neurobiológicos, farmacológicos e psicossociais. Sabe-se que a ativação farmacológica da transmissão GABAérgica promove uma ansiólise, a sedação, uma amnésia, ataxia e a perda de consciência, e que a atenuação do sistema GABAérgico resulta em excitação, ansiedade, inquietação, insônia, reatividade exagerada e até crises epiléticas. E essas alterações do sistema nervoso central, esse desequilíbrio esse desequilíbrio excitatório e inibitório do sistema GABAérgico está presente na ansiedade e na epilepsia. E é tão verdade que o tratamento, a terapêutica é semelhante, através do uso de drogas de mesma classe farmacológica, como vemos os benzodiazepínicos e os barbitúricos. Como conclusão, os transtornos de ansiedade são manifestações de grande prevalência em pacientes com epilepsia, podendo aparecer na fase periictal ou ictal, interligadas por inúmeros mecanismos. No entanto, a ativação e a atenuação dos receptores GABAérgicos tem papel fundamental, principalmente no déficit perceptível nos transtornos de ansiedade e epilepsia, sendo estas tratadas muitas vezes com medicamentos de mesma classe e reforçando a relação bidirecional evidenciado em muitos estudos. Obrigada, quero deixar meus agradecimentos à professora Evelyn, meus colegas de iniciação científica e ao meu esposo e minha filha Isabel.